governo deste país pretende governar um número elevado de almas, mas são incapazes de governar, oferecendo à sociedade uma vida feliz, maiormente porque não vivem com segurança. Caríssimos telespectadores, eu tenho a honra de apresentar a vocês o programa Direito e Justiça em Foco. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que uma honra maior ainda é dizer a vocês que o Brasil é o nosso país. Inicio o programa de hoje com a seguinte reflexão. Os mais insolentes na prosperidade são os mais fracos e covardes na adversidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um programa sobre um tema importantíssimo. Quais os contatos que Eli Savaia ostentou com a Arábia Saudita durante a década de 80? E para falar desse assunto, ele próprio estará aqui no programa Direito e Justiça em Foco para conversarmos bastante sobre o assunto. Ele é libanês, empresário, presidente da Liga Católica do Líbano, vive no Brasil, São Paulo, desde 1987. Nascido em 10 de julho de 1947 e já foi político no Líbano. Seja bem-vindo, Eli. Obrigado, desembargador. Eu tenho algumas perguntinhas a fazer sobre um tema importantíssimo que você sugeriu. Sobre a Arábia Saudita? Sobre a Arábia Saudita. Na época que eu estava na política no Líbano, presidente da Liga Católica, era o rei Fahd ainda herdeiro do reino e pediu pelas imprensas, jornais, de tudo, dos cristãos árabes trabalhar para reservar Jerusalém árabe. Sim. Fui eu que respondi via jornais e imprensa geral e apoiei e apresentei seriedade no assunto e queria ajudar nesse sentido. Gostou e me convidou para a Arábia Saudita para a gente programar isso. E eu, na época, estava preparando bispos, patriarcas, cardinais do Oriente Médio para fazer uma reunião na Genebra sobre esse assunto e leva um raquim, chama, não sei como fala no português, uma carta Sim. assinada por eles e um grupo desses cardinais e patriarcas leva essa carta para o Vaticano e entrega para o Papa. Quando agências segredas que têm interesse em atrapalhar o assunto entraram com tudo, falsificaram tudo, fizeram o máximo para não acontecer e eles conseguiram. Bom, passou anos agora, mas estes meus contatos com a Arábia neste sentido. Sim. Mas eu queria fazer uma perguntinha a você. Qual é a importância da Arábia Saudita na atualidade? A Arábia Saudita o mãe dos países árabes. Qualquer desastre, qualquer coisa, todo mundo vai na Arábia para ajudar e a Arábia ajuda. Sempre fui presente para ajudar. E ajudaram todos os países árabes, até países não árabes. E também países não muçulmanos, eles ajudaram também. Exemplo, na Arábia Saudita, tem muitos cristãos, evangélicos, católicos, no mundo inteiro, e tem muitos do Líbano.
Todos trabalharam lá, ganharam a vida e voltaram para países deles ricos, graças à Arábia. Isso ninguém pode negar. Especialmente nós libaneses, há décadas estamos lá trabalhando até hoje e ganha a vida da Arábia. Será que eu poderia ser um pouquinho atrevido e dizer que é mais ou menos a situação que ostenta o Brasil? As pessoas vêm para cá sem absolutamente nada, trabalham bastante, conquistam divisas e depois retornam para os seus países riquíssimos. É assim ou não? Olha, ou será que eu posso colocar o Brasil? Fato aqui no Brasil, o pobre do Brasil, o brasileiro. É verdade. O pobre do Brasil, o brasileiro. Por quê? Ele corre para emprego numa empresa e espera aposentar para começar a ganhar aquele dinheirinho. Nunca vai ser rico com isso. Sim, claro. O estrangeiro chega no Brasil, começa a fábrica, especialmente os libaneses. Fábrica do jeans, fábrica disso, fábrica daquilo. O melhor cliente para compra, o brasileiro. A mulher brasileira entra no mercado para comprar uma camiseta, uma coisa assim, ela volta para casa com carro cheio de compras e até seca cartão de crédito dela. Isso não existe na Europa. A inglesa vai para comprar sapato, planeja antes 2 meses. Ela sai da casa, compra sapato e nem um chiclete mais. E não é caso dos brasileiros. É brasileiro, tem que entrar... Mas essa é a cultura brasileira, então? É errado. Ele só corre para aposentar e pega aquele dinheirinho. Isso eu não digo, vai... a cultura brasileira, por exemplo, você sai para comprar uma caneta, por exemplo, e no fim você compra outras coisas mais, além da caneta. Claro. O brasileiro, o melhor cliente do mundo. Isso eu sei, eu vi isso. Uma vez eu encontrei um grupo brasileiro na ilha Chipre, porque aconteceu um problema mecânico no avião e parou no Chipre. Ela estava de volta para o Brasil. Sim. O grupo brasileiro que está lá estavam voltando para o Brasil e pagaram passagem, ida e volta, hotel tudo pago. Aí, último dia, antes que eles voltaram, correram no mercado, compraram com todo o dinheiro deles presentes. Não sobrou dinheiro nenhum. Aí, o plano deles com essa viagem não cobre se acontece uma coisa dessa, comida deles, hotel deles, não cobre nada disso, eles estão sem dinheiro. Sim. Eu estava no Chipre. Entraram num restaurante, o hotel onde eu estava. Eles não sabem ler o cardápio lá no Chipre. O dono do hotel, amigo meu, me pediu, você mora no Brasil, tem um grupo. E desci, ajudei eles para escolher comida. Eles falaram, você me conhece? A maioria deles de São Paulo. O senhor conhece nosso jeito. Estamos de volta, gastamos tudo de presentes e aconteceu isso. Bom, aí eu ajudei eles no cardápio, isso, aquilo, e convidei uma coisa também. Convidei eles. Pronto. Você pagou a comida aquele dia? Não. Paguei. Pagou? Eu convidei eles. Você contribuiu, pronto. Porque no Brasil eu cansei de... Os brasileiros pagam para mim cervejinha, não paga, já está pago. São generosos. Sim. Pelo menos uma vez na vida eu tenho que contribuir. Sim. E foi isso. Foi. O brasileiro, bom vivant. E eu amo o Brasil mesmo, por isso estou aqui. Ótimo, muito bem. E nós também amamos você, Eni. Viu?
porque você defende o Brasil, você fala muito bem do Brasil, porque você fala a verdade do Brasil. Né? A verdade do Brasil é essa. Né? Muito bem, tenho mais uma perguntinha a fazer antes de chamar um pequeno intervalo. Por que tem jornalistas e políticos que criticam o rei da Arábia Saudita? Você quer que eu chame um intervalo e depois você comenta após o intervalo? É melhor? Bom, então tá bom. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Tá bom. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Você gosta de comer massa italiana? Então você encontrou o lugar certo! Experimente as massas genuínas, produzidas com matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Massas frescas, massas recheadas, molhos, cannoli, palha italiana e muito mais, de excelente qualidade. Todas produzidas e preparadas pelas mãos dos nossos melhores chefs. A La Verità possui um espaço aconchegante para aquele jantar especial na companhia de uma boa massa e um bom vinho. Você encontra a Routissier na Rua Martins Francisco, número 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse os canais disponíveis na La Verità. Olá! Hoje vou apresentar um livro que, a meu ver, é super interessante de ler. Como venho sempre dizendo para os pais, as crianças precisam ser escutadas e compreendidas em suas emoções. Este livro fala exatamente sobre isso. Ele se chama Emocionário, da editora Sextante, e a proposta do livro é uma jornada emocional que propõe explicar ao máximo a ordem natural dos sentimentos. Ele é um dicionário de emoções que ajuda as pessoas a conhecerem o que se passa em seu interior. Este livro oferece às crianças e jovens a oportunidade de reconhecer e a expor seus sentimentos sem sentir medo. Espero que aproveitem essa dica e se divirtam com essa imersão em mais de 80 emoções. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com Elie Savaia. É uma grande pessoa a quem nós temos profundo respeito e admiração pela cultura que ostenta e porque ele vem aqui ao programa dizer coisas importantes também sobre a Arábia Saudita. A pergunta que eu fiz no primeiro bloco foi essa, Elie. Por que existem jornalistas e políticos que criticam o rei da Arábia Saudita? Não, eles estão criticando o herdeiro do reino porque o rei entregou tudo na mão dele. Sim. Ele, de 35 anos de idade, mas ele tem todos os detalhes de grande líder. Ele muito inteligente, muito honesto, e ele aplica a lei em cima de grande e de pequeno igual. Sim. Lei acima de tudo. O príncipe Mohammed bin Salman... Dizem que a lei é igual para todos. A lei para todos é igual para tem todos. Que ser... cumprida. É cumprida. Agora, um pouquinho tempo atrás, ele pegou vários corruptos presos dentro de um hotel no Riad. Proibido eles saírem daquela sala até devolver todos os dinheiros que eles levaram Aconteceu isso mesmo. Obrigou eles a devolver bilhões de dólares e soltou eles. E isso, por isso no Líbano, passeatas hoje, porque Sim. entrou bilhões de dólares de ajuda para o Líbano. Sim. E o governo do Líbano sumiram esse dinheiro. Que eu acho esse dinheiro foi dividido entre o governo do Líbano hoje e Hezbollah. Porque quem protege
o presidente agora, para ficar, Hezbollah, aquele partido terrorista. Sim. É uma vergonha. E se a Arábia Saudita não mandou ajuda hoje, pela situação que o Líbano está vivendo, é muito ruim a situação do Líbano. Não mandou porque, sabendo que esse dinheiro não vai chegar no destino certo. Tem Hezbollah e Michel Aoun, o governo. Não pode mandar dinheiro na mão dessa gente. É por isso a greve no Líbano faz mais de 4 meses, quebra. Por que Estados Unidos? O doutor perguntou por que Estados Unidos não elimina esse problema. Não, eu perguntei a você por que os jornalistas e políticos criticam o rei da Arábia Saudita e você já respondeu. Agora... Não errei. O herdeiro do reino... Sim, o herdeiro do rei. Herdeiro do reino, ele contra corrupto e espião. Sim. Que estão criticando o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman são corruptos, espiões contra o país deles. Aí não combina com eles o herdeiro reino, porque ele, muito certo, ele não aceita corrupção nem espionagem. Muito bem, Eli. Agora, aquele que morreu na embaixada na Turquia, aquele jornalista Sim. que morreu na embaixada de Turquia e fizeram um escândalo de propagandas, que mataram ele, estão presos na Arábia. E também eu não gostava muito dele porque ele era espião contra o país dele. Mas, mesmo assim, que mataram ele, o príncipe colocou eles presos na Arábia. Não foram livres, não. Estão presos. Estão presos, né? Estão presos. Muito bem, eu queria saber de você o seguinte, o que a Arábia Saudita está fazendo para os refugiados da Síria? Ela já gastou bilhões e bilhões e bilhões para ajudar refugiados da Síria no mundo inteiro. Seja refugiados da Síria no Brasil ou em qualquer país do mundo que manda ajuda única à Arábia Saudita. E refugiados que estão dentro da Arábia Saudita, a Arábia Saudita não deu para eles tenda, deu casas para não se sentem humilhados dentro de uma tenda, não. Ela deu para quase mais de 1 milhão de refugiados na Arábia casas para morar, estão vivendo lá com toda a ajuda possível do reino da Arábia. E alguns deles estão trabalhando lá. Muito bem. Agora, eu tenho mais uma pergunta a fazer a você, que eu acho que é bastante significativa. Por que a Arábia não está ajudando o Líbano financeiramente e por que os Estados Unidos da América não eliminam esse tipo de situação? A Arábia Saudita não pode mandar dinheiro para o Líbano, 1 bilhão, ou 10 ou 20. Sim, você já falou. Porque vai chegar na mão de pessoas que vai sumir esse então, dinheiro. essa é a causa, a corrupção. É claro. Agora, por que Estados Unidos não elimina esse conflito, seja no Líbano ou no conflito com o Irã? Porque se eles eliminam esse conflito, ficam desempregados. Imagina, uma coisa está dando dinheiro para eles eliminam. Sim. A história daquele dentista, filho dele estava no lugar dele, também dentista. Ele foi para almoçar, chegou um cliente, tratou o dente dele, o filho, e resolveu o problema.
Chegou o pai, fulano estava aqui. Você consertou o dente dele? 100%. Ele não vai voltar mais para pagar. Agora, Estados Unidos, se resolve o problema, vão ficar desempregados, porque está rendendo muito dinheiro. Base americana no Kuwait, base no Emirados Árabes, no Catar, na Arábia. Tudo isso custa dinheiro para eles, estão trabalhando. Imagina, eles vão cortar o emprego deles? Não pode. E tem outro lado da moeda, tem outra coisa. Quer dizer que, segundo você está explicando, não é normal decidir e resolver o problema de imediato. Não, se eles querem, eles resolvem. Mas 24 horas. Você falou que houve um certo dissabor quando souberam que ele consertou o dente logo na... Não pode, tem que deixar, não conserta 100% para ele voltar e paga. Política do pai do dentista. Sim. Agora, os americanos, se resolve o problema do Oriente Médio, essas bases americanas têm que ir embora para os Estados Unidos, aí perde emprego. Como eles vão faturar se não tem problema? Tem que Quer dizer que tem que ter um problema para você buscar, o interesse financeiro. Claro, vivem disso. Bilhões de dólares. Mas isso é no mundo inteiro? No Oriente Médio, isso. E se eles conseguem na América Latina, eles não falam não. Mas ainda a América Latina, pouco mais calma, porque estão ocupados lá. Quando não tem mais emprego lá, eles inventam uma coisa aqui, eles vivem assim. Agora, o problema também, não só o dinheiro, ainda o plano de dividir países árabes com tons religiosos. Exemplo, Iraque, curdos, xiita, sunita. Esse plano de Israel. Síria, alauíta, sunita, drusos. Líbano, eles também querem tirar um parte do Líbano tão pequeno, eles vão... Aí isso também está no caminho. Além de que eles faturam dinheiro, bilhões, para garantir dólar deles, não tem garantia dólar. A garantia dólar é assim. E, do outro lado, plano israelita para dividir países árabes, para fazer Jerusalém capital do Israel, que nunca foi, e nunca existe essa conversa, só deles. Sim, inclusive, eu retirei dessa dicção a seguinte situação. Quer dizer, que é necessário fazer com que as pessoas trabalhem e resolvam aquilo que tem que ser resolvido, mas não de uma vez assim, diretamente. Tem que demorar um pouco. Claro, quanto mais demora, mais dinheiro para eles. Estão faturando todo mês trilhões de dólares do países do petróleo, dos países árabes. Eles vão abrir mão disso para resolver o problema? Não. Agora, ultimamente, mataram esse Soleimani, do Irã. Sim. Como pode? Eles sabem o carro que ele estava. Destino do carro para onde? Aonde vai chegar naquele ponto e mataram ele. Claro, tem ajuda dentro do Irã. Tem briga do poder dentro do Irã. Eles querem eliminar esse Soleimani porque atrapalha outro lado. Não, já eliminaram, né? Eliminaram. Agora, Irã, isso, e também aquela resposta iraniana, eu falei na entrevista passada, sim, que não vai acontecer nada além do barulho. Fui mesmo. Foi. Agora, Irã soltou aqueles mísseis, acertaram um avião civil, mataram
E acabou aqui. E não se fala mais. Não. Bashar Assad, presidente da Síria, eu falei que ele está numa situação difícil. Por quê? Ele é agente para Israel baixo da mesa. E em cima da mesa, apoiado pelo Irã. Que ele vai? De que lado? Vai perder outro. Ele é muito inteligente e bem informado pelos cartéis, pelas agências segredas, que não pega posição com ninguém e fica aquele mensageiro. Manda para cá, manda para lá. Ele são estratégias, né? São estratégias que eles usam. Muito bem, meu caro Eli, eu fiquei muito satisfeito com a sua informação preciosíssima, como sempre, e nós vamos agora agendar uma outra oportunidade para você retornar e continuar a conversarmos a respeito da Arábia Saudita. Ok, Tá okay? Eu vou terminar minha fala numa coisa. Eu apoio completamente herdeiro do reino, o príncipe Mohammed bin Salman. Ele é bom para a Arábia e para o Oriente Médio e para o mundo. Ele tem todos os detalhes de grande líder. O mundo vai saber disso. Ele, no começo da vida dele, 35 anos, super inteligente. Tem muito tempo de vida ainda. Eu tomara que ele vive vida longa por bem do mundo. Oxalá, assim esperamos. Obrigado. Muito bem, Eli, eu queria oferecer a você este livro como uma recordação do programa Iniciação e Formação do Advogado Criminalista, de minha autoria. E você, tenho certeza absoluta, que vai não só guardar na sua biblioteca, mas de vez em quando você vai dar alguma lidazinha em coisas boas que eu tenho aqui. Então está aqui, eu passo para você. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado. Suas considerações finais. Eu agradeço o programa do desembargador, o canal Cospil, porque está abrindo caminho para todo mundo enxergar a verdade das coisas. E tem liberdade para falar que é certo sem maquiagem. Eu estou repetindo essa palavra. Considero o desembargador muito corajoso para divulgar programas de tanto é verdade para o povo. E eu vou fazer de tudo por bem do programa e agradeço vocês todos, desembargador e pessoal que estão trabalhando aqui. Muito obrigado, Eli. Eu também agradeço a você e o nosso pessoal também pela sua coragem em dar depoimentos com uma colocação bastante interessante, que outras pessoas não conseguem fazer. Tá ok? Obrigado. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Thomas Fuller. A sabedoria sem inocência é patifaria, e a inocência sem sabedoria é doidice. Quero agradecer muito a presença do empresário Eli Savaia, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre aquilo que, afinal de contas, está acontecendo atualmente na Arábia Saudita. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados nas redes sociais, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Eli. Obrigado, desembargador. Obrigado por vocês.